As pessoas têm feito análise da caminhada do Nicolas, análises políticas, e eu quero aqui fazer uma análise diferente que eu não vi ainda alguém fazer, que é uma análise energética do que aconteceu efetivamente. Se nós olharmos para o início, como é que tudo se desencadeou, nós podemos pensar assim, ó. Primeiro, vamos pensar numa analogia de uma família que discute sábado, discute domingo, aí discute segunda-feira, se acorda, fica aquele climão, terça, fica aquele climão ainda. E houve aquele conflito e não foi solucionado, e as pessoas com aquele negócio dentro, né? Aí chega lá na quarta-feira, tem jogo de futebol, e o marido vai pro jogo. Chega lá, ele xinga o juiz, ele pula, ele grita, ele sacode, ele festeja, ele celebra, ele se abraça, ele chora. E ele volta para casa, chega em casa e diz: "Oi, meu amor." E eles voltam a se encontrar. O que houve nesse momento? Houve uma descarga energética naquele jogo de futebol. Por aquele marido, poderia ser a esposa, enfim, poderia ser alguém diferente. Aquela pessoa que estava com o peito sufocado desde sábado, foi aquele extravasamento. E esta questão que aconteceu com a caminhada do Nicolas e a população brasileira foi um corpo coletivo que estava com uma tensão prolongada também e acabou dando vazão naquele momento. Porque quando essa energia não tem uma descarga, ela começa a adoecer. E é aí que as pessoas sentem em casa dor de cabeça, tensões no pescoço, ombros contraídos, garganta apertada por não conseguir falar, não conseguir expressar a razão do conflito em casa. E vejam o que o Nicolas falou no início. Eu sentia que eu tinha algo no meu peito e que eu queria fazer algo, mas eu não sabia o quê. O que mostra quando ele diz isso? Que o corpo sabe antes da mente. E eu tenho dito isso com frequência. O corpo, ele manifesta antes da nossa mente. Bom, o corpo, ele sabe o que fazer. E aí, a mente não sabia ainda o que fazer. E aí, ele sai a caminhar. E quando ele sai a caminhar, visto que a manifestação corporal veio antes que a manifestação mental, ele se coloca em movimento, outras pessoas começam a se colocar em movimento também. Então vejam, aquele aperto no peito, aquela angústia, aquela necessidade de fazer algo que o Nicolas sentiu, ecoou em outras pessoas que sentiram o mesmo, se viram inconscientemente, talvez, naquela mesma faixa de tensão, de estágio de tensão corporal, era o mesmo, e saíram. E aí eu analiso que dois fatores, né? Podemos fazer várias análises, eu trago dois fatores que podem ter acontecido. Um é do Albert Bandura, que nos ensina a aprendizagem vicária, que é quando eu vejo alguém fazendo algo, eu vejo que eu também posso fazer. Nossa, olha ali o que aquela pessoa está fazendo, eu também posso fazer isto. E aí eu vou lá e me coloco nesse lugar e faço, porque eu vi alguém fazendo. E um outro foi o William Reich, que trouxe um termo que é de sensação de órgão. E nós usamos muito na terapia corporal isso com o nosso paciente, quando nós sentimos aquilo que o paciente sente. Então, se eu sinto um peito apertado, um nó na garganta, um coração pulsando, porque outra pessoa sentiu, uma raiva porque outra pessoa sentiu, eu estou com uma sensação de órgão. E me parece que nesse momento,
quando a população começa a se colocar em movimento, gera nas outras pessoas uma sensação de órgão também. Embora elas não saibam nominar desta forma, mas gerou uma sensação muito equivalente e elas foram e ela foi ressoando, até que muitas pessoas foram agregando. E na caminhada do Nicholas, vejam que se estendeu por vários dias, era longo, teve no final uma chuva torrencial e as pessoas lá ainda dando vazão. Então as pessoas se colocaram nessa tensão, deram vazão para a energia que estava presa. E no momento que elas dão vazão para a energia que está presa, elas começam a sentir esta liberação também. E aí, durante o final, o Nicholas diz assim: Alexandre de Moraes, o Brasil não tem medo de você. Lula, o Brasil não tem medo de você. Quando o Nicholas diz isso, é como se ele tivesse trazendo de volta a permissão das pessoas que estavam com o sapo engolido, com o coração apertado, com o peito fechado, sem esperança, como se ele trouxesse uma vazão para essa garganta coletiva poder falar novamente. E aí tem uma descarga das pessoas quando elas conseguem nominar isto novamente. E ele pede, repitam comigo, e o público repete com ele. Então é como se tivesse aberto uma vazão, uma permissão para falar. E vocês vejam, quando nós não temos uma permissão para falar, quando nós nos reprimimos, é aí que acontecem as somatizações das doenças. As doenças autoimunes. O câncer, por exemplo, é uma doença tipicamente de um retraimento, de um estado de contração crônica. Então, quando esta válvula é aberta na população de novo, a população consegue fazer uma descarga emocional. Ela consegue uma liberação de um fluxo energético coletivo. E isto traz uma sensação de paz interna, de autoestima, de autoconfiança, de justiça. De justiça, essa é a palavra que eu queria trazer. E aí nós podemos equiparar aquele jogo de futebol que eu trouxe no início. Porque aquele grito daquela pessoa que voltou para casa aliviada é o mesmo estágio da população quando volta para casa aliviada, depois de ter caminhado, se molhado, sofrido naquela caminhada, se ajudado, colaborado. Então, fecha-se o ciclo neste momento. Teve uma tensão, essa tensão estava presa, e aí com o movimento essa tensão foi crescendo até que ela foi descarregada com o ápice, com o estágio final de maior exaltação, e aí vem um relaxamento no dia seguinte. Porém, este relaxamento, assim como ocorre na nossa curva da vida, assim como ocorre depois de um orgasmo, as pessoas voltaram se sentindo extasiadas para casa com uma esperança nova. E o dia seguinte, o que vai ser? O dia seguinte vai voltar a ser tudo igual, se e somente se algo for feito diferente, é que isso vai ter um destino diferente. Imaginem que aquele marido não foi no jogo de futebol, ou melhor, ele foi no jogo de futebol, mas aquela situação que houve conflito dentro de casa não foi resolvida. Possivelmente, na semana seguinte, vai ter novo conflito e ele vai precisar ir para o futebol novamente para aliviar essa sensação. No caso da população brasileira, tende a voltar tudo novamente. O que precisa acontecer? Que haja uma mudança que as pessoas desejam. Enquanto não há essa mudança, Renato, mas e aí para as pessoas
não desistirem, não voltarem a estarem reprimidas novamente. O que precisa fazer? Aí precisa ver o que aconteceu lá, que é a esperança de que algo aconteça. E aí é importante que haja um significado. Precisa ter um significado para que a pessoa consiga ver-se à frente e a partir daí ela vai fazer o que foi combinado lá, que é agora então eu vou acordar pessoas que estão à minha volta, vou dar nova vazão energética para as pessoas que estão à minha volta. Eu não fico mais sufocado. Eu agora vou falar com o vizinho, vou falar na rede social, vou falar com o professor, vou falar com os parentes, vou falar. Então a pessoa começa a dar vazão. Então, essa é a minha leitura sobre a caminhada do Nicolas, a minha leitura energética, que ou a partir de agora as pessoas vão continuar falando, ou volta para o estágio que estava e as pessoas começam, aí tendem a somatizar essa questão toda de novo. Então, para nós, aqui fica o quê? Que é importante dar vazão para aquele conteúdo emocional que chega até a garganta. A garganta, ela é o meio do caminho, o pescoço nosso é o meio do caminho entre a cabeça e o corpo. Aqui nós pensamos e aqui nós sentimos. Se a garganta está fechada, tudo aquilo que eu sinto vai subir, vai ficar trancado aqui. E aí a cabeça vai gerir sem desaguar o que eu estou sentindo. Então é importante, para concluir, que nós consigamos falar, expor, recombinar situações que não aconteceram como nós gostaríamos, recontratar questões que não aconteceram como nós gostaríamos ou que não foram conforme combinado. E assim nós vamos ajustando as questões na nossa vida e dando vazão ao fluxo energético normal que vai acontecendo na nossa vida. Então, espero que a caminhada do Nicolas, que tem um caráter político, sirva também para nós aprendermos que dentro de casa nós também precisamos abrir diálogo, falar sobre conversas difíceis, e aí nós vamos dando vazão a este fluxo energético e vamos ficando com relaxamento que traz esperança nas relações também, assim como o Brasil está agora esperançoso por dias melhores.